Hoje é dia 3 de outubro e nós estamos comemorando o aniversário de Allan Kardec. Com muita alegria e agradecimento a esse espírito de escola, codificador da doutrina espírita. Somos muito agradecidos a ele. Ele codificou essa doutrina e deixou para nós como um legado. Hoje comemora-se o aniversário de Allan Kardec. Vamos então iniciar a reunião pedindo à nossa companheira para ler a página de abertura que está aí na mão de vocês no informativo. Bom, hoje para nossa reflexão vamos pensar no aniversariante e vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, no item 8, a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que ele lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem um vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de escandear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarrei em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade
é que um dia elas hão de redimir. A página fala tudo. A lembrança do trabalho de Allan Kardec, a lembrança do trabalho, da tarefa de tantos amigos que se foram, que estão e que continuam estando aqui dentro do nosso coração e dentro da nossa vida, faz com que a gente pense e repense no que é virtude. Que a virtude sai dos poros de quem é virtuoso, sai sem anunciar, porque ela é bem-vinda em todos os lugares. Sai sem ser notada por aquele que exala a virtude. Que assim a gente possa deixar ela sair de dentro da gente, naturalmente, com a vontade de fazer, sem pensar em recolher nada. Boa noite para vocês, uma boa palestra. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, nos aproximando da natureza, o máximo que possamos pensar. No frescor das árvores, pensemos no córrego provindo de uma cachoeira, nesta mata, neste céu, no mar. A natureza nos faz transformarmos com a leveza do Espírito, que nós possamos receber os eflúvios provindos das matas. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma noite na Tua casa. Viemos buscar, Senhor, a harmonia que nós necessitamos para continuar vivendo e convivendo. Por isso aqui estamos. Alguns de nós traz consigo a preocupação de enfermidades, Senhor. Que a dor nos trouxe, mas a esperança também da cura, das melhores e da cura, balsamiza a nossa alma. Temos sobre a nossa mesa de trabalho, Senhor, endereços nossos para a irradiação. Temos o nome de enfermos nos hospitais, nos lares, como temos a caixinha destinada àqueles que partiram antes de nós, são os desencarnados, Senhor, que Tu possas iluminá-los agora e sempre. E eu estou pedindo aos nossos guias e protetores, a esses espíritos amigos que coordenam a nossa casa e que coordenam em especial esta reunião. Eu peço a todos vós a permissão para que, em nome de Deus, possamos estar dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Senhoras, senhores, jovens, amigos no ideal espírita, que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas,
permaneça nos envolvendo, nossos corações, nossas mentes, em todos os dias de nossas vidas. Esse amigo maior que é Jesus, que literalmente nos carrega no colo, na alegria, na tristeza, na afasia, na agonia, nos momentos de felicidades, permaneça nos sustentando, nos alavancando na nossa caminhada evolutiva nesse planeta de provas e expiações. Que possa nos envolver na noite de hoje nos nossos bons propósitos, nessa caminhada que nós estamos nos propondo. Um beduíno orando no deserto, de mãos estendidas, postas ao ar, na noite de céu estrelado, milhões de estrelas, uma noite linda de lua, e ali ele se encontrava genufluxo a orar a Deus. Se aproxima um sheik e pergunta a ele o que ele estava ali ajoelhado, fazendo o quê? De mãos postas para o céu. E ele responde: sheik, estou aqui orando a Deus. E ele pergunta: como é que você sabe que tem um Deus? O beduíno se levanta e pergunta a ele assim: quando o senhor se encontra na sua tenda na noite no deserto, dormindo, e um animal ronda a sua tenda, como é que o senhor sabe que animal rondou a sua tenda ao amanhecer? E ele responde: ora, pelas pegadas, se é um urso, se é um tigre, se é um leão. Pois bem, quando o senhor recebe uma carta de um parente distante, como é que o senhor sabe que é daquele parente? Ora, pelas letras, pela assinatura. E ele foi elencando vários fatos para o sheik. Ele pega o sheik e pergunta: olhando para esse céu de bilhões e bilhões de estrelas, com essa noite linda, maravilhosa, esse manto a nos banhar, só pode ter sido Deus, na sua infinita misericórdia e amor, que criou todo esse universo. Isso é fé. O tema da noite de hoje, que nós vamos tentar trazer, é o poder da fé. Quando Albert Einstein, fazendo uma palestra para os seus pares, cientistas como ele vai ao quadro negro, hoje é um quadro branco, antigamente era um quadro negro, e desenha um quadrado, um quadro, e bota um pontinho de giz naquele quadrado. E pergunta assim aos seus pares, homens de ciência, cientistas como ele: aqui desse quadrado nós temos a nossa galáxia. E esse ponto é um ponto que é o planeta Terra. E esse planeta Terra nosso é um planeta banhado por um sol de quinta grandeza. Nós estamos no rabo da galáxia. E eu pergunto aos senhores: o que tem fora desse caixote? Olha que pergunta de Albert Einstein. E os cientistas ficaram pasmos e não responderam absolutamente nada. E ele responde: fora desse caixote há milhares de dezenas de outros caixotes. Olha que fantástico. Porque o universo está em expansão, sempre em expansão. Ao lançar o telescópio Hubble, há quase 20 anos atrás, que serviu para pesquisar, perscrutar todo o universo, o Hubble tem nos trazido imagens maravilhosas falando que o universo se encontra em criação. Deus cria sempre. Esse Deus de amor. E nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 19, onde fala a fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou de Jesus e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tenha piedade do meu filho que é lunático e sofre muito.
pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça de incrédulos e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado. Os discípulos então vieram a ter com Jesus, em particular, e perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Palavra de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Só isso daqui dá conversa, como dizem os nossos queridos amigos mineiros, para mais de metro. Né? É a fé. A física quântica hoje já premia que o homem, pela força do seu pensamento, ele vai falar para a montanha assim: saia daqui e se desloque para lá, pela força do nosso pensamento. É a fé. A fé que nos embala. Fé inabalável só é aquela que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. É a fé raciocinada. Hoje, como lembrou muito bem Tiago Acira, estamos fazendo hoje 208 anos do nascimento na cidade de Lyon, na França, de Hippolyte Léon Denis Rivail, pseudônimo de Allan Kardec. Vem a doutrina espírita, nos seus 149 anos do seu desencarne, 130 e poucos anos do advento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, levantar esse véu, o véu da fé raciocinada. Então hoje nós rendemos as nossas homenagens a esse insigne codificador, que é Allan Kardec, que veio nos trazer, abrir as nossas frentes, abrir os nossos olhos para a razão, para a fé raciocinada. Quando Jesus ele vem se posicionando ao longo do caminho, nós perguntamos a nós: aonde se encontra a nossa fé? É uma pergunta para cada um de nós, que a nossa interior tem que responder. Que fé nós possuímos? É a fé do tamanho do grão de mostarda? É a fé. Então, quando Jesus, naquele barco, com seus discípulos ali, na sua dificuldade daquela tempestade, né? O barco ia naufragar, né? Assim narra as Escrituras pelos seus apóstolos, né? Jesus estava tirando uma soneca. Eu imagino, né, como é que Jesus estava ali, dormindo, deitado naquele barco, e a tempestade, ondas imensas vendo, e ele tirando um cochilo. E os seus discípulos nervosos, né? O barco vai afundar, vai cair, e ele nada. Até que chamaram o mestre, o Meigo Rabone: mestre, o barco vai afundar. Né? E ele, o Senhor da vinha, o Senhor da vida, né? Liberando, limpando os fluidos do planeta, faz um gesto e a tempestade para, se acalma, se faz a bonança. E ele fala para os seus discípulos, queridos irmãos, homens de pouca fé, né? Aonde está a nossa fé? Né? Quando a mulher hemorrodiça, aquela que se esvaía em sangue, né? Quando sabe que Jesus vem passar pela sua cidade, né? Aquela mulher que vinha com seus problemas de sangramentos difíceis, ali se encontrava ela sedenta de cura, e nenhum médico a curava, e ela espera o Cristo passar. No dia que ele chega à cidade, ela se apulpa perante aquela multidão toda, né?
e na ânsia de ver aquele meigo Rabone, aquele meigo Rabi da Galileia, o homem que curava, fazia milagres, né? E ela, na sua fé, o toca no passar do seu manto. E Jesus instintivamente fala: alguém me tocou. Os discípulos perguntam: mas mestre, com todos em volta de vós, essa multidão toda? Lógico que alguém tocou você. Todos te tocaram. E ele responde: quem me tocou me tirou uma virtude. E olha para a mulher hemorroidiça, identifica no meio daquela multidão e fala: vá, você está curada. Porque a fé dela, ao tocar aquele manto, ao tocar aquele homem, a deixou curada. Essa é a fé interior que nós temos que ter. É a fé que nós trazemos dentro de nós. Ah, eu perdi a fé. Mas que fé nós podemos perder? Se nós não estamos exercitando essa fé, se efetivamente não acreditamos naquilo que Jesus amado, o meigo Rabi da Galileia, veio nos trazer há 2012 anos atrás no seu convite amoroso. Vem trazer as suas leis e seus ensinamentos, os seus ensinamentos de amor, falando que vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Esse é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vós sois deuses, vocês têm a possibilidade de se curar. Só depende de nós. E nós não temos essa fé, porque a nossa fé é de pequenez muito grande. Porque na hora do nosso testemunho, nós temos medo. Nós não acreditamos. Que fé é essa que nós temos dentro de nós? Fiquei tão triste um belo dia, quando a minha mãe de 88 anos, agora, depois de 3 AVC, uma arritmia, agora está ficando cega. Está com só 20% agora de televisão e muito mal. E uma mãe perguntou assim para mim: meu filho, e ela é católica fervorosa, recebe comunhão em casa todos os domingos, e ela fala assim: ah, meu filho, será que isso mesmo que você acredita é verdade? Será que tem vida do outro lado? Eu dei um sorriso para ela, um sorriso de tristeza. Eu falei: lógico, minha mãe, a morte não existe e a vida continua. E aquilo me deu tristeza, porque nós vemos que ela chega aos 88 anos de idade, na sua fé, da sua religião, em dúvida daquilo que ela vai encontrar do outro lado. A dúvida do desconhecido. Isso é triste. Porque as religiões, ao longo do seu caminhar, ela vem justamente nos fazendo isso. Trazendo medo do céu, do inferno, do paraíso, do purgatório, do demônio, do capeta. Né? Tudo isso. E na hora da nossa verdade, que é uma verdade ímpar, que é a nossa única verdade que nós temos ao reencarnar, é o nosso desencarne. É uma certeza isso. Um único momento. E nesse momento, nós temos medo do desconhecido, que vão encontrar do outro lado. Já vi alguns espíritas, no momento da sua morte, temer. Interessante, né? Mas isso está de cada um dentro de nós. Né? Sente medo. Alguns espíritos vêm trazendo esses testemunhos. Que é difícil. Então nós vemos que as religiões nos impingiram isso. O medo desconhecido. Outro dia eu estava lendo um livro que a minha querida ex-esposa deixou, eu leio mesmo, né? E falando de uma vida de propósito de um padre. E falava assim: se você for bom, vá para o inferno. Se você for mal, vá para o inferno. Se você for bom, vá para o céu. Tudo bem. Mas se for muito mal, você vai padecer o resto do tempo no inferno. Ou se for muito bom, vai para o paraíso. Aí fechou o livro. Fechei o livro porque aquele Deus não é o meu Deus.
Esse nosso Deus é um Deus de amor, que possibilita as possibilidades de você crescer, se recompor, se recuperar dos erros que você fez. Isso é fé raciocinada. Não podemos hoje mais aceitar as imposições de sistemas religiosos carcomidos. É a fé inabalável que Kardec nos traz. É a fé inabalável que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Não podemos dizer isso mais. Tu falar do capeta, coitado, o capeta paga todas as culpas do mundo. Os demônios, né, Tiago Garcia? Paga todas as culpas do mundo. Coitado do capeta do demônio. Não, são espíritos que também provam como nós, nas suas dificuldades. Então, quando o insigne qualificador Kardec vem trazer essa doutrina de amor, essa doutrina que vem nos esclarecer, que vem falar-nos que a morte não existe e que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, somos viajores do tempo, indo e vindo quantas vezes foram necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento espiritual ao longo da nossa caminhada evolutiva nesse planeta, de provas e de expiações. A vida começa a mudar para nós. O nosso conceito de vida começa a se modificar. Quando nós entendemos que nós todos estamos envolvidos na lei de causa e efeito, e ação e reação, que tudo aquilo que nós plantarmos nesse planeta, nós vamos recolher, ou nesse ainda, ou na próxima. Isso é fé. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Isso é fé. É a certeza que ninguém sai incólume dessa vida. Que aquele assassino em potencial que matou 10 pessoas, na hora da sua morte, na hora do seu momento difícil e crucial, ele pede um padre, um pastor, um rabino e fala: ah, padre, eu pequei e matei 10 pessoas. E o padre, o rabino, o pastor, eu te perdoo em nome de Jesus. Ele sai serelepe da vida. Né? Ora, que Deus é esse? Que permite que um assassino em potencial saia incólume dessa vida e deixa órfãos, deixa filhos abandonados. Esse Deus não é o nosso Deus. Esse Deus é o nosso Deus de amor. Né? Nós sabemos que aqui que nós fazemos, nós vamos resgatar, nós vamos pagar. E isso daí é fé raciocinada. Que ninguém sai incólume. Esses políticos hoje que roubam, vilipediam, levam pessoas à miséria, à fortuna, a quebras violentas, vão resgatar. Que isso é lei. Não tem nenhum espírito encarnado nesse planeta que seja inocente. Nenhum de nós somos inocentes. Se nós somos encarnados aqui, estamos inseridos todos na lei de causa, efeito e ação e reação. Isso é lei. Isso é lei de amor. Isso é fé. É a certeza que nós temos do nosso momento. Não adianta. Outro dia, três senhoras me pararam na rua e me perguntaram: ah, o senhor tem um minutinho para ouvir a palavra de Deus? Eu falei: tenho. Eram 3 testemunhos de Jeová, 3 senhoras, educadas. Podemos ler a Bíblia? Pois não, abriram a Bíblia, leram um salmo. E eu ali fiquei olhando umas 8 horas da manhã. Quando acabaram de ler, perguntaram: o senhor tem religião? Eu falei: mais ou menos. Ah, meu filho, a nossa religião, nossa igreja aqui é 3 ruas. O senhor vai nos visitar? Eu falei: sim, com certeza. O senhor, agora eu gostaria de fazer uma visita às senhoras, depois que me respondesse uma pergunta. E elas ficaram assim: se a pergunta e a resposta da senhora for mais inteligente que a minha resposta, eu irei essa noite visitar a sua igreja. E ela falou: ah, meu filho, a minha religião, a nossa religião responde qualquer dúvida. E eu fiquei feliz, foi graças a Deus, vou encontrar uma religião que vai esclarecer as dúvidas melhor que eu tenho da doutrina espírita. Né? E perguntou: qual é a minha pergunta, meu filho? Foi simples. Deus criou o mundo e colocou Adão e Eva no mundo. Que tiveram 2 filhos. Não falei nem o terceiro, só falei de Abel e Caim. Não falei nem no Ur, que ia confundir a cabecinha delas. E aí
tiveram Abel e Caim matou Abel. O senhor conhece a Bíblia? Foi um pouquinho. Eu li alguma coisa. Pois é, Caim matou Abel, ficou Adão, Eva e Caim. E a pergunta, que eles eram uma família adâmica. A família adâmica, senhora, era tudo loirinho de olhos azuis. E como é que desses três nasceu negro? Nasceu japonês, nasceu chinês, nasceu índio. Eu depois pedi até perdão a Deus. Aí me perdoe, Jesus, porque eu fui mal com elas. Porque quando eu perguntei isso, eu joguei uma banana de dinamite embaixo dela e elas explodiram. Ah, meu filho, isso é um mistério de Deus, né? Que ele sempre apela para o mistério. Aí eu falei, não, senhoras, mistério não existe. Existe fé raciocinada. O senhor tem uma resposta melhor para a nossa religião? Eu falei, tenho, a reencarnação. Quando eu falei isso, as senhoras, o senhor é o que mesmo? Foi, eu sou espírita, cristão. E ela falou, filho de Satanás, né? Para mim. Olha, eu fiquei tão pequenininho, porque, filho de Satanás, no meio da rua, senhoras, vamos logicar na fé. Né? Outro dia me cai um jornal, e essas coisas sempre acontecem comigo. Me cai o jornal do aniversário do Reino de Deus na mão. Não estou aqui comentando nada dos nossos irmãos, do caminho, cada um dando o seu caminho. Mas algumas coisas têm que ser comentadas. Aí estava lá em letras desse tamanho. Se a doutrina espírita fosse boa, Kardec não teria se suicidado. Eu li. Olhei aquilo e perguntei para a senhora que estava me dando aquele jornal. A senhora acredita nisso? É, ele se suicidou mesmo. Não, senhora. Desencarnou do aneurisma cerebral. É muito diferente. Então, esses são os dogmatismos. É o posicionamento nosso que nós temos perante essas colocações. É o posicionamento quando nós perguntamos se você acredita na reencarnação, ou você acredita ou não acredita. É as posturas religiosas que nós temos. Nós temos 4 posturas, como se colocado a isso. Nós temos uma postura de negação, uma postura religiosa, uma postura conformista e uma postura científica. A postura da negação, eu não acredito na reencarnação. Ora, não acredito, acabou. Essas pessoas que não acreditam, é como aquele, eu sou ateu, graças a Deus. Opa, já não é tão ateu assim, já é à toa. Debate ateu, graças a Deus, opa, Deus já entrou no caminho ali. Não. Então as pessoas, negação, eu nego peremptoriamente, não acredito. A postura religiosa é aquela, eu não acredito porque a minha igreja não acredita. Fechou a questão. A igreja dele não acredita, o pastor não acredita, o pai não acredita, também não acredita na reencarnação. É a postura religiosa. A postura conformista, eu acredito na reencarnação. Que bom! Mas a hora que o aguilhão da dor vem, o toca, na perda de um ente querido, levando o seu pai, a sua mãe, um filho na tenridade, ele grita a Deus, eu não merecia isso. Ele também não acredita. A 4ª postura é a científica. Eu não acredito na reencarnação e também não desacredito. Vou ler, vou estudar e vou logicar. Esta é a fé que a doutrina nos pede. É a fé que Jesus nos deixa. É a transposição das nossas montanhas. Das montanhas da vida. As montanhas das nossas dificuldades. Uma coisa é ser crente. Outra coisa é ser ciente. Crer é uma coisa, ser ciente é outra. Eu creio que Tia Bacira me falou. Mas pode ser uma mentira. Eu creio que o fulano falou, pode ser uma mentira. Mas 20, 30, 50, 100 pessoas falando aquela vez é mentira, se trata de ser uma verdade. Então é crer. Ciente é ter certeza daquilo. E a certeza que nós... E aí nós trouxemos. Eu ficando velho, às vezes tem bota óculos, tira óculos. É fogo mesmo. Crenças, por mais forte que seja,
ela é sempre uma hipótese. Fé é saber, é conhecimento disponível e aplicado. Quando se sabe da existência que Deus existe, pode-se realmente confiar em poder sobre as nossas vidas. Quando se crê, esse poder é apenas presumido. E nunca nos entregamos totalmente a Ele. Eu acredito em Deus. E quando o ateu nega, graças a Deus, ele já acredita. Porque ele pode ser ateu, mas pode desenvolver uma caridade fantástica de amor. Porque a caridade não tem bandeira. A caridade não tem religião. Por sinal, Jesus não criou religião nenhuma. Ele criou um estado de religiosidade dentro de nós. A crença em Deus é fé inabalável. É a certeza que tudo em nossa volta, Ele sabe o que acontece. Que nada é por acaso. Acaso e coincidência não existe. Como diz Chico Xavier, nós estamos aqui, meus filhos, nesse planeta, desidratando pelo sol do trabalho ou pela lágrima da dor. Cada um de nós. Então, quando você tem fé nesse Deus, eu nunca disse, no momento das minhas maiores dificuldades, que eu tive e as tenho, porque nós não estamos imunes a nada, muito pelo contrário, temos dificuldades sérias. Eu nunca disse a Deus que eu tinha um problema. Eu sempre disse ao problema que eu tenho um Deus, e esse Deus é Deus de amor, porque eu confio nele. Ele é meu rumo, Ele é minha linha, Ele é meu norte verdadeiro como Cristo é. E quando nós temos essa fé, tudo se modifica dentro de nós. As coisas se modificam. Não adianta sentarmos no chão ali e chorarmos o leite derramado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não é assim que Jesus nos convida? Nos convoca? Façamos a nossa parte, façamos o melhor de nós. Não adianta chorar pelo câncer que nós temos. Temos que saber como vivenciar as nossas dores, das nossas dificuldades no caminho, sabendo que Ele não nos desampara nunca, que Ele está do nosso lado o tempo todo. Eu sempre brinco, rente que nem pão quente. Né? Ali, grudado junto a nós, que Ele é o nosso modelo, como manda o seu Filho Jesus, o meio rabi da Galileia. Essa fé, sabendo que Ele existe, sabendo que nada acontece nessa natureza, que Ele não interfira. E nós somos seus filhos diretos, estamos envolvidos nesse planeta, no nosso aprendizado evolutivo. E esta fé vem através da doutrina espírita a nos alavancar, a descortinar, levantar o véu desses mistérios na nossa caminhada. Vem Kardec, o insigne codificador, através dos seus luzeiros de amor, trazendo aquela doutrina de amor, falando que nós estamos nesse planeta de provas e expiações. Isso é fé. Quando se sabe da imortalidade, a morte muda de significado. Quando se crê, apenas o futuro permanece uma incógnita. Olha só. Crer. Quando se sabe, tem certeza, a morte muda, que a morte é a porta de retorno ao país de origem. Dito pela nossa querida irmã Joana de Ângeles. É a única certeza que nós temos ao nascer e ao morrer. Isso é uma certeza, com todos nós. Né? Tem até tinha o SINAF, né? O SINAF é seguro de vida, né? Seguro de morte, não é seguro de morte. Tinha umas propagandas bonitas. Uma delas era assim: nós sabemos que você não morre, mas vai que acontece. Vai que acontece. Estou aqui falando, pum, tem um infarto fulminante e morri.
Eu tenho medo. Não podemos morrer dormindo. Não podemos? Você deita, boa noite, querida, boa noite, querido. No dia seguinte, não acordou, morreu. Acordou do outro lado. E aí? E nós temos medo de morrer. Se podemos morrer dormindo. Né? Que susto. Ih, estou vendo vovó. Estou vendo vovó. É conosco, isso vai acontecer a qualquer momento. Mas nós sabemos que a morte não existe, a vida continua. Olha que certeza maravilhosa dentro de nós. Né? Sabemos que nós somos espíritos imortais. Que não vamos... Eu fico agoniado quando vou no cemitério, o pessoal fala assim, ah, meu irmão, que descansa em paz. Eu não vou querer nunca isso para o meu doente querido. Ele tem que trabalhar e ralar muito. Vai ficar ouvindo harpa no céu o tempo todo, não dá. Ou recebendo fogo do inferno. Tiago Assira, imagina, ficar o tempo todo no inferno para aquele fogo horrendo. Não dá. Né? Deus não é isso, Deus é amor. Então nós sabemos que a morte não existe. Isso é a certeza nossa. Isso é fé. É a fé que nós temos. Temos que estar pronto a chegar ao nosso momento. Está pronto? Estou. Me leva. Como todos nós aqui sabemos que a morte não existe, a vida continua, eu pergunto, quem quer morrer agora, levanta o dedo. Ninguém levantou, Tiago Assira, olha só. Mas você não sabe que a morte não existe, a vida continua? Pois é. Esse medo da morte, essa adorável, na sua jornada paradoxal, né? Se leva uma criança feliz e deixa um homem agônico, né? Leva aquele desventurado e deixa aquele homem feliz, né? Então, é assim mesmo, né? Mas a certeza que nós temos, que essa certeza é inabalável, isso é fé. Estou vendo aquela hora dali, está difícil. Quando se sabe da reencarnação, a importância do relacionamento humano, ele cresce e nos conduz a decisões diferentes, com consciência dos compromissos assumidos. Quando se crê, as razões enfraquecem. E vem a doutrina espírita mais uma vez, levantar esse véu. Né? Se nós estamos sofrendo aqui nesse planeta, é porque nós precisamos. Né? Estamos aqui pelo sol do trabalho, como diz o Chico, ou pela lágrima da dor. Né? Pelaquilo que nós plantamos. Pelaquilo que nós fizemos de ruim no ontem. Não pensem vocês que aqui está todo mundo santinhos, não. Hoje nós estamos até melhorzinhos. Mas já matamos, já roubamos, já vilipendiamos. Já levamos a pessoas a loucuras, a miséria, o descalabro, a fome. Já fizemos tudo isso. Hoje estamos bonitinhos aqui, esse corpinho, presidente de Casa Espírita, Tiago Assira, nós falando aqui, amanhã são vocês, estamos estudando doutrina, legal. Já estamos melhorzinhos do que ontem. Né? Mas temos já a responsabilidade de mudar nossa caminhada evolutiva. Que quando nós sabemos que reencarnação é um fato real, que não é apenas uma quimera, que o que nós fizemos aqui nesse planeta nós vamos resgatar. De formas diferentes, de maneira diferente, de sofrimento diferente. Quando nós vemos aquelas famílias que se encontram agora, nesse exato momento, vamos lá para a Avenida Rio Branco, exemplo, e vendo aquelas famílias todas ao longo do caminho, jogando um plástico no chão, virando lata de lixo, e comendo lixo como animalinhos, nós perguntamos, que Deus é esse? Que permite que aquelas famílias estão brigando como animais comendo lixo. Isso é todos os dias no centro da cidade, em vários outros lugares. Que Deus é esse? Deus é amor. Porque aqueles que se encontram hoje naquela necessidade absurda, difícil para nós entendermos, foram ontem espíritos rebeldes. Aqueles que lá atrás pintaram, bodaram, mataram, vilipendiaram, roubaram dinheiro, remédios. Ninguém conhece isso, né? Ninguém aqui faz isso, né?
nossos queridos amigos aí de fora, né? Fizeram isso tudo. Vão pagar na lei de quê? De causa e efeito e ação e reação. Porque ninguém sai incólume desse planeta. É aqui que nós vamos aprender a nos melhorarmos. Porque o testemunho, ele é individual e intransferível. Cada um de nós passa o nosso testemunho. Cada um de nós tem o seu testemunho a dar. Mas que testemunho não possamos dar com determinação, com coragem, com força, com necessidade, sabendo que estamos ali nas nossas provas. Então, como é que nós vamos ter as nossas provas? Só depende de nós. Como vemos as nossas dificuldades de caminho. É difícil? É. Como é difícil? Eu tenho um câncer, você fala muito bonito. É, nós falamos muito bonito. Mas venha ter o câncer que eu tenho. E nós conhecemos dezenas de pessoas que vibram, têm um câncer, e estão vibrando e continuam fazendo caridade e amor. Até o último minuto. Conheci seu Carlos, que era o vice-presidente da Casa do Coração, Ipanema. Ele tinha um câncer metástaсе de osso. O sogro do meu querido amigo Adalto. E quando eu vi a cintilografia dele, todos os ossos tinham uma cruz. Todos os ossos tinham câncer, tia Laceira. Todos. E ele não sentia uma dor. E o seu Carlos se desenvolvendo no trabalho de caridade e amor naquela casa espírita, na Casa do Coração, o tempo todo com o câncer dele, com um sorriso de ponta a ponta. E não sentia uma dor. E os médicos dizem que o câncer que mais dói é o câncer ósseo. Ele ali no trabalho de abnegação, se doando por caridade, por amor, só veio sentir dor no final, próximo à desencarnação dele. 2 dias tomou morfina e desencarnou. Hoje continua lá na Casa do Coração, como espírito trabalhando naquela falange. E quando a sua esposa Maria, que era médica daquela casa, ao desencarnando no leito de hospital, eu visitando a Dona Maria com um amigo meu, com Adalto, ela falou assim, naqueles lampejos de dormia, acordava. Dormia, acordava. Dormia. Aquele lance que vai ficando assim, dorme mais e acorda menos. E no momento do lampejo, ela falou, Adalto, Orlando, o Carlos esteve aqui. E me levou para conhecer a casa que nós vamos morar. Olha só. E aí o Adalto falou, Dona Maria, é bonita a casa. E uma semana antes, ele tinha recebido uma psicografia do seu Carlos, que estava preparando a casinha, e nessa casa estava fazendo um jardim de flores amarelas, e rosas, vermelhas e amarelas, que a Dona Maria gostava muito. E estava preparando a casinha. E o Adalto perguntou, Dona Maria, olha, o Carlos está fazendo uma casa tão bonita. E Adalto, meu filho, ele se apresentava jovem quando nós nos casamos. Olha que bonito a imagem, porque o espírito se apresenta jovem. Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade, se apresenta jovem, não com aquele senhor encarquilhado, de barbas brancas. E o Adalto perguntou a ela, você viu mais uma coisa na casa? Adalto, o Carlos está fazendo para mim um jardim de rosas vermelhas e amarelas. Olha só, que lindo, né? Mas ali, testemunhando a sua dor. Quando nós entendemos que um amigo nosso, Reinaldo, que era um médico, está há 19 anos em coma, lá em Jacarepaguá, onde nós moramos. Um médico que vinha fazendo trabalho, teve uma pedra grande nos rins, não pôde operar, operou por litossepsia, não conseguiu efeito, foi para a operação aberta. Na operação, um amigo dele, médico também, operando, ele entrou em choque, entrou em coma, está há 19 anos. Os filhos casaram, e ele está lá no quarto, no leito, sem um aparelho, preso àquele corpo. Por prova dele. Por necessidade dele e de toda a família. Nós só vamos entender isso, esse tipo de processo, essas dores ao nosso redor, quando nós temos certeza que a morte não existe e a vida continua. Que
que vão ter certeza da reencarnação. É certeza que nós vamos começar a entender esses processos kármicos difíceis que nós encontramos pela vida. Ninguém sai incólume desse planeta. Quando se sabe que a vida é só uma viagem, a importância dos muitos acontecimentos e de muitas coisas muda totalmente. Quando não se sabe o que é a vida, nunca se sabe quando a vida é, nunca se sabe o que valorizar nela. Porque quando nós temos certeza que a morte não existe, a vida continua, que nós temos aqui que plantar o melhor que nós temos nesse planeta. Vamos levar desse planeta aquilo que nós deixamos plantado, de amor, paciência, resignação, força, coragem, né? Doação, caridade. Esses são os nossos pendores que nós vamos levar para a parte espiritual, né? As coisas que melhor que nós plantamos, né? Então, quando nós temos certeza que nós estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui, eu sempre brinco, estamos aqui a Vera, né? Viemos aqui nessa encarnação pedindo, implorando a Jesus, dê-nos a oportunidade de reencarnar de novo. Aí lá do outro lado fazendo vários planos. Ah, eu quero vir assim, quero vir assado, quero vir numa família, e assim. E quando chega aqui, perdemos a oportunidade, perdemos, saímos do trilho e erramos tudo de novo. Mas acertamos. O que é mais triste e que ouvimos do Espírito é que numa reencarnação nós erramos muito mais que acertamos. Olha que dolorido, mas já acertamos, graças a Deus, já conseguimos acertar, porque voltamos de novo do ponto que nós paramos, mas já acertamos. E vamos assim, quantas séculos nós estamos nesta roda de samsara, indo e vindo, para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento, né? Espiritual. O que é conhecimento é consubstanciado e levamos para a eternidade. Isso muda a reflexão da vida. Isso é fé. Isso é certeza que nós temos. Quando se sabe que um espírito protetor nos acompanha, pode-se pedir inspiração com a certeza que ela virá. Quando se crê, mesmo que a inspiração venha, sempre vão duvidar dela. E tive uma ideia, não é assim para todo mundo? Olha, não sei de onde veio esse pensamento. Né? E que certeza nós sabemos que temos um espírito protetor do nosso lado? Todos nós temos. Espírito protetor, anjo de luz, anjo guardião, anjo de guarda, dê o nome que quiser. Está do nosso lado o tempo todo ali. Nos amparando, nos envolvendo, nos dando força, falando, Rando, vai lá, vibrando por nós. Né? Não derrapa na curva, aí você derrapa, aí derrapa na jaca, né? Você fala que a jaca, o tombo é grandão, aquelas bananas você cai pequenininho, mas a jaca você cai todo esparramado. E assim somos nós. Mas ele nos intui. Vem aqueles pensamentos que entram, você não sabe de onde é. É o nosso guia protetor, é o nosso anjo guardião, é o nosso anjo guarda que nos protege. Estamos em dificuldade, os nossos irmãos evangélicos falam, ora que melhora, e como melhora, né, tia Garcia? Ora, oração, a prece, mas como é que nós sabemos que essa prece atinge algum lugar? Sabemos, isso é uma certeza nossa, que o plano espiritual vem nos trazendo através de vários luzeiros de amor, através de Francisco Cândido Xavier, de João Pereira Franco, Ivone Pereira, e vai por aí fora, André Luiz, Emmanuel, tantos espíritos, tantos luzeiros de amor, com as suas mensagens, vem nos trazendo as informações do plano espiritual. Né? Eu, quando estou falando aqui, muitas vezes ele fala assim, fala isso, eu falo, porque eu tenho certeza que ele está quem está do meu lado. Porque eu sei que o pensamento não é meu.
Um belo dia, não adianta, Marcelo, vai desculpando, um belo dia, fazendo a palestra em Teresópolis, um tema, e auditório cheio. De repente, entrou, falando de um tema de obsessão. E de repente entrou uma pessoa assim, fala isso. Eu falei. Só quando eu voltei, quis voltar ao assunto que eu estava falando, eu não me lembrei. E eu fiquei apavorado. Não me lembrava. Eu continuei falando. Para não dar vexame no público, eu continuei falando, né? Eu continuei falando. Lá pelas tantas, entra um segundo pensamento. Fala isso. Eu falei. Porque eu acredito. Eu acredito no meu mentor querido. Eu acredito nos luzeiros que estão do nosso lado. Eu falei. Quando tentei voltar, não me lembrava mais. Lá para as tantas, voltei de novo. Ele falou, fala isso, eu falei. E voltei e não voltava mais. Aquilo me apavorou. Quando ia acabando a palestra, 1 hora, o dirigente falou assim, devido à relevância do assunto, peço ao nosso querido Ron para continuar falando. E me deu umas 20 minutos. E foi nesse tempo exato que eles me lembraram daquilo que eu tinha esquecido. Das 3 posições. Aí veio, aí acabei fechando e agradeci a Jesus. Agradeci meu mentor querido. Quando acabou a palestra, nós descemos. E tinha 10 pessoas querendo falar comigo. Aí eu fiquei olhando assim, as pessoas vêm, te cumprimentam, eu sempre mando agradecer a ele, que é ele que é o responsável. Não sou eu sou apenas um papagaio. Né? Estudamos. Agora o papagaio é o mentor e ele. E aí, a primeira pessoa chegou assim, sorrindo, eu queria agradecer ao Senhor, isso que você falou para mim. Era a primeira mensagem que eu tinha recebido. Daqui a pouco, uma segunda pessoa me falou, eu queria te agradecer, isso que você falou para mim. Era a segunda mensagem. E o terceiro veio falando a mesma coisa na terceira mensagem. E eu comecei a chorar. E dei graças à bendita misericórdia do Pai. E agradeci esse mentor de amor, esse guia protetor, que cada um de nós temos. Isto é fé, é certeza inabalável que está do nosso lado. Que nós não estamos sozinhos nunca nesse planeta. Por pior que sejam nossas dores, as nossas dificuldades, eles estão do nosso lado o tempo todo. Isso é certeza, isso é fé dentro de nós. Que nós estamos nunca órfãos nesse planeta. Estamos em dificuldades, no momento das nossas dificuldades, no momento das nossas dores, pode ser no nosso trabalho. Está difícil, entra no banheiro, procura um cantinho, entra em prece, 5 minutos e ore. Faça oração do coração, que a única prece que Jesus nos deixou foi o Pai Nosso, e mais nenhuma. Faça oração, Deus, me ajude. Isso é uma prece. E os luzeiros de amor do seu lado, venham parar, venham apacentar. Isso é certeza, isso é fé. Quando se sabe que todos somos espíritos criados iguais por Deus para a evolução, desaparecem as diferenças sociais e raciais. Preto, índio, mulato, branco, nada disso nos importa. Todos nós somos espíritos em evolução. Cada um vem no seu momento. Vem homem, vem mulher, vem negro, vem índio, mameluco, não importa. Cada um com seus pendores, cada um com seus trabalhos, cada um com suas necessidades. Todas essas certezas têm peso decisivo em nossas atitudes. Nosso modo de ser altera-se radicalmente a partir delas. Porque só uma profunda compreensão aliada a um forte sentimento é capaz de modificar os padrões estruturados de comportamento e levar à revisão das nossas posições na vida. Só a fé tem esse poder. E mais, quando se sabe que é possível agir pelo pensamento e vontade, sobre os fluidos que nos rodeiam e penetram, multiplica-se a nossa fé. Quando nós estamos
na sala de passe, como médios passistas que somos, no momento que os nossos médicos estão na sala, no salão branco. E quando nós, passistas que somos, quando impomos as nossas mãos para aplicar o passe, nós temos certeza que ali o plano espiritual, apesar de ser um passe magnético, nós temos certeza que ali está sendo recebido, está sendo atendido. Quando nós temos certeza que nesse salão, nesse exato momento, está se fazendo, às vezes, algumas operações espirituais e ninguém tem conhecimento. Os médios videntes estão vendo esse salão cheio, repleto de espíritos, de luzeiros de amor. Isso é fé. A fé é quando nós estamos sentados na mesa mediúnica e quando vemos o Espírito se comunicar através dos médios, daqueles que vêm recebendo. E nós estamos conversando com aqueles irmãos. Isso é fé. É certeza que aquilo não é uma panaceia, que nós não somos tolos. Isso é fé. Na realidade, o que Jesus nos deixa, a fé transporta montanhas. Não é? Mas essa montanha que Jesus nos convoca a transportar, não é a montanha de pedra, é a montanha dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, dos nossos egoísmos, dos nossos rancores, dos nossos ressentimentos, dos nossos ódios, das nossas mágoas. Continuo. Tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Jesus nos convoca a mudar essas montanhas de dentro de nós, a transportar essas montanhas, nos transformando num homem novo, como nos pediu há 2000 anos atrás. Reconhece a ti mesmo. E nós não nos conhecemos ainda. Então está na hora de atender esse convite de amor que o Cristo nos fez há 2000 anos e 12 anos atrás. Para remover essas montanhas dos nossos orgulhos, vaidade, egoísmo, rancores, ressentimento, continua com nossas mágoas. Quem guarda mágoa, guarda lixo atômico e coração. Joana de Ângeles. São essas montanhas que Jesus pede para tirar dentro de nós. E o momento é crítico. O momento de nós aproveitarmos essa nossa reencarnação para tentarmos nos modificarmos. O momento é esse. Que Jesus possa nos envolver, nos amparar, nos dar força e coragem naquilo, na nossa fé inabalável dentro de nós. Que nós podemos muito mais. Vós sois Deus, podeis fazer tudo que eu faço é muito mais. Nós podemos remover os cânceres dentro de nós, podemos remover os rancores dentro de nós, basta mudar a nossa estrutura interior, basta nós fazermos a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. É essa transpor montanhas que Jesus nos pede. Que Jesus amado, o amigo Rabi da Galileia, esse amigo incondicional, que nos suporta, nos sustenta, nos orienta, que nos dá força, determinação e coragem para suplantar as nossas dificuldades. Sabemos, Pai, o quanto nos deste. Essa doutrina de amor que nos esclarece, nos convida à fé raciocinada, Pai. Por isso, Pai, nós nos agradecemos nesse dia de hoje. Agradecemos a infinita misericórdia do seu amor, de estar nos carregando no colo o tempo todo, por estar nos sustentando, Pai. Nos dê essa fé inabalável na nossa vida, que nós possamos nos melhorar, possamos remover essas montanhas dentro de nós, esses lixos que trazemos dentro de nós, Pai. Sustenta a nossa fé, dando força, dando equilíbrio, dando-nos determinação e coragem do prosseguir quando parece a dificuldade do caminho intransponível, Pai. Por isso, Pai, nós nos agradecemos.
Agradecemos essa casa que nos ampara, que nos abriga, que nos dá o sustento, nos dá o conforto, as nossas almas, Pai. Sabemos, pior que sejam as nossas dificuldades do caminho. Sabemos por tudo aquilo que nós temos. E sabemos, às vezes, o túnel escuro que nós estamos passando, da dificuldade que nós estamos passando. Ó Pai, quem não tem dificuldade? Todos nós temos dificuldades, Pai. Mas sabemos que vós está do nosso lado, nos sustentando, nos orientando, nos amparando na nossa caminhada evolutiva. Dentro do túnel escuro, dentro das nossas dificuldades. Mas nós sabemos, Pai, que no fundo daquele túnel, lá na frente, está a sua luz imensa e voz de base aberta nos convidar. No convite ao horário que nos fez há 12 mil anos, Pai. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ó Pai, como nós agradecemos a noite de hoje. Como agradecemos essa casa que nos ampara, que nos abriga. Obrigado, Pai, por tudo que temos recebido. Muita paz, muita harmonia. E obrigado mais uma vez, Pai, por tudo que temos recebido. Que assim seja, graças a Deus, vossa voz. E assim, Senhor, somos muito agradecidos pelas reflexões que o nosso irmão nos trouxe, despertando em nós a fé que precisa ser vivenciada, a fé ativa, a fé viva, forte. Muito obrigado, Senhor. Estamos chegando ao final de nossa reunião. Eu quero pedir a permissão aos nossos amigos espirituais, para que em nome de Deus estejamos encerrando a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.